primeiro passo para o credenciamento do arranjo produtivo local de alimentos de Marília e região junto ao governo do estado já foi dado em solenidade de apresentação para empresários do setor, bem como de entidades parceiras. O projeto busca o reconhecimento de mais uma das áreas de vocação da região, além do setor de TI, e é uma iniciativa do Centro de Inovação Tecnológica de Marília, que tem como entidade gestora o Univem, com o apoio do CIESP e do Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação de Marília, cluster que se encontra sobre a governança da Associação de Empresas de Serviços de Tecnologia da Informação, a ACERT. Marília tem duas vocações principais hoje, que é o segmento de TI e o segmento de alimentos, a indústria de alimentos, a capital nacional do alimento, isso já é histórico. No caso de TI, nós trabalhamos isso durante a última década para colocar a cidade como polo nacional de TI, credenciamos o cluster de TI, o APL de alimentos, o Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação, que é a formalização de um polo. Então, quando você diz que uma cidade tem um polo sobre alguma indústria, isso deve ser reproduzido por um formalismo que é o reconhecimento pelo governo do estado e governo federal de um arranjo produtivo local ou de um cluster, né, como se fala, se conceitua fora do país. E no caso da indústria de alimentos, uma indústria de décadas, mais de meio século, havia necessidade de ter também esse reconhecimento formal como cluster de alimentos, como arranjo produtivo local. Então, nós trabalhamos aqui em Marília e o governo do estado, o governo federal, em potencializar as áreas de vocação de uma cidade. Então é muito mais fácil você potencializar áreas já existentes do que criar novas vocações. Nesse caso, havia necessidade de a gente formalizar então o credenciamento do arranjo produtivo local de alimentos da região de Marília, não é só Marília, Marília e região, para que a gente tivesse então toda a cadeia de centro de inovação credenciado ao governo do estado de São Paulo, incubadora credenciada ao governo do estado de São Paulo, parque tecnológico credenciado no estado de São Paulo e o cluster de alimentos, que a gente também já tem o cluster de TI credenciado, né? Pensando numa visão de futuro para o parque tecnológico, nós teríamos essas duas principais vocações que futuramente devem influenciar a criação de novas vocações para a nossa região. O APL de alimentos possibilitará a ampliação do conhecimento, a difusão da inovação e do empreendedorismo para a criação de condições de produção competitiva na área. O objetivo de um arranjo produtivo local é potencializar as interações, a cooperação, o desenvolvimento das empresas existentes daquele segmento, no caso a indústria de alimentos, fomentar e incentivar a vinda de novos investimentos para a cidade, novas empresas para a cidade. A partir do momento que você tem um credenciamento como cluster, o governo do estado começa a direcionar investimentos específicos para essas cidades, além de investidores, de empresas que venham se instalar, também editais de fomento, financiamento para empresas e polos que estão inseridos na rede paulista de arranjos produtivos locais, como também no governo federal e internacional, porque no ano passado nós conseguimos, pela APL de TI de Marília, financiamento para um projeto do Mercosul, que as empresas de TI de Marília participaram. Então o objetivo visa, além do reconhecimento formal, de mostrar a marca de alimentos de Marília para o Brasil, também fomentar o desenvolvimento das empresas locais. Segundo Tikao Nishimura, diretor do CIESP, a indústria de alimentos local, em razão dos vínculos de produção, interação e aprendizagem que vem realizando com organizações das cidades conectas, conquistou a maturidade necessária para o requerimento do reconhecimento da região como um arranjo produtivo local de alimentos. Todo esse processo de evolução tecnológica, a gente já vem trabalhando há alguns anos, né? E como Marília já tem o APL de TI, acho que está na hora também, nós estamos trabalhando agora para que tenhamos o APL de alimentos, que Marília sempre foi uma área forte na área de alimentos e por ela estar inserida no mercado nacional e Marília ser importante no Brasil, acho que nada mais justo do que a Marília tenha credenciamento do seu APL da indústria de alimentos. E hoje foi o dia de apresentação
do projeto de credenciamento, em que todos os requisitos foram colocados, as vantagens e os requisitos burocráticos. E mais importante é que os empresários estão prestigiando, e essa participação eu acho que é muito importante, porque o processo de transformação tecnológica é um processo complicado, ela não é um processo simples. Mas o importante é que todo dia a gente aprenda alguma coisa nova, a gente consiga, através do CIESP e da Univem, dar uma contribuição para as indústrias, no sentido de inserir as empresas dentro do momento tecnológico de transformação que estão vivendo. Para o professor da FATEC de Pompeia, Tsen Chung, o primeiro passo é Marília deixar de ser um aglomerado de empresas de alimentos para conquistar o selo de APL e, em seguida, o de inovação de ecossistema. É muito importante a gente entender que a APL ela não é o estágio final que nós estamos buscando, ela é um estágio intermediário muito importante. Então, por exemplo, hoje em Marília, nós temos o que a gente chama de um aglomerado de empresas na área de alimentos. Por que é um aglomerado? É uma grande concentração de empresas na área de alimentos, mas que elas ainda, de uma certa forma, elas não colaboram entre si. Elas não têm uma ação coordenada. Uma APL, ela é mais do que um aglomerado. Ela já tem uma coordenação central. Claro, cada empresa continua tocando seus projetos, seus negócios individualmente, mas existe uma coordenação, existe uma visão, de futuro. Por exemplo, para onde que vai a indústria de alimentos de Marília? Essa é uma pergunta que hoje as empresas do aglomerado elas não estão tentando responder conjuntamente. Elas estão cada um respondendo individualmente, mas existe provavelmente uma solução, uma resposta coletiva que vai ser melhor do que as respostas individuais de cada empresa. Por exemplo, para onde que tem que ir a indústria de alimentos de Marília? Tem muitas tendências que estão acontecendo hoje. Redução de açúcar nos alimentos, vai sair uma legislação sobre isso agora. Redução de gorduras, redução, por exemplo, de glúten para algumas indústrias. Então, são tendências que estão acontecendo que se as empresas de Marília, dentro da APL, de uma forma coordenada, começarem a atacar essas questões, lá na frente, a indústria de Marília vai ser muito mais competitiva do que se cada um tentar trazer sua própria solução individual. Então, isso é o que a gente chama de uma mudança de paradigma de um aglomerado para um APL. Tá? Agora, quando você traz um ecossistema de inovação, além da APL, que são as empresas de uma forma coordenada, nós vamos trazer também as startups para elas também participarem do jogo. Tá? Então, um ecossistema de inovação não só tem uma APL formada numa área de negócios, mas ela também começa a ter, por exemplo, incubadoras de startups na área de alimentos, buscando novos modelos de negócio, trazendo novas formas de tratamento de logística, de venda pela internet. Então, é isso que nós estamos tentando chegar. Nós temos que passar por esse estágio das APLs, mas nós temos que lembrar que esse não é o nosso ponto final. O objetivo final é a gente conseguir implantar aqui na nossa região de Marília um ecossistema de inovação na área de alimentos. Para os empresários do setor, neste primeiro momento, a cooperação é chave para o sucesso do projeto e quando todos se unem num só objetivo, todos saem ganhando no cenário regional e nacional. Eu acho que realmente Marília já merecia fazer uma conquista disso há muito mais tempo. É uma coisa que nós trabalhamos muito através da DIMA para oficializar como Marília capital nacional do alimento, que realmente aqui é um polo alimentício, mas tivemos grande dificuldade perante o governo, perante o governador do estado, até municipal. Mas eu acho que é hora, nunca é tarde para se voltar a reconquistar esse título. A gente entende que Marília já tem uma vocação natural, não só Marília como região, para a indústria alimentícia. E isso ela começou a surgir naturalmente, derivando de pessoas que tomavam a iniciativa de serem empreendedor em Marília, no segmento alimentício, e foi expandindo assim Marília e região. A vinda do APL
com essa retomada de unir as empresas do segmento alimentício, eu acho que vai fortalecer mais a região, vai dar acesso às pequenas e microempresas do segmento à tecnologia, a conhecimento e desenvolvimento para os seus negócios e tornar a região sim mais atrativa para vir mais empresas de alimentos e recursos tecnológicos, recursos de pessoas e de investimento para a região. A importância de se montar o APL de alimentos aqui em Marília e na região é que os pequenos empreendedores e os microempreendedores também vão poder participar e crescer juntamente com os grandes. Eu acho que isso é super importante. O próximo passo é a entrega da documentação até o dia 31 de outubro. Na verdade, esse prazo foi estabelecido por nós, né? Nós criamos esse prazo e terminamos esse prazo para até o final do mês nós elaborarmos o projeto e em 1º de novembro entregarmos esse projeto para o governo do estado. Esse processo nós já fizemos com a APL de TI de Marília, então por isso que o APL de TI está participando desse processo, assim como o CITEC. O CITEC está sendo a principal entidade ali do Univem a participar do projeto de credenciamento, né, em parceria com o CIESP. Então essas duas entidades estão trabalhando juntas para que nesse mês a gente conscientize as empresas, as indústrias, para obter as informações necessárias, para demonstrarmos para o governo que há de verdade um arranjo produtivo local, um cluster de alimentos em Marília e termos o credenciamento o mais rápido possível. Nós precisamos só coordenar e distribuir as tarefas e tenho certeza que no fim de outubro nós estaremos entregando a solicitação de credenciamento da APL da indústria de alimentos lá na Secretaria de Governo. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Univem, Village Marcas e Patentes, Bredas Sistemas, Unimed Marília, Colégio Cristo Rei, E Produtiva, Assim, JDP Energia Solar, CIM Corretora de Seguros, azeitonapreta.com, Vidraçaria Amazonas, Centro Automotivo Porto Seguro Marília, Home Coworking, Audioclean, JR Castro Serviços Automotivos, Matelar.